O sol se punha sobre as colinas de Gibeão. O exército israelita reunido olhava apreensivo para o horizonte distante. Josué, o líder destemido, estava ciente da grandeza do inimigo e sentia a pressão sobre seus ombros. A ansiedade pairava no ar. Os soldados murmuravam, sentimentos de dúvida e temor começavam a surgir. Em meio ao desespero, Josué se ajoelhou, clamando ao Senhor por direção e força para a batalha que se aproximava. Neste momento de fé, uma certeza fervorosa tomou conta do coração de Josué: Deus não o abandonaria. Israel estava prestes a entrar em batalha, não somente armados, mas também cheios de fé na promessa divina. Os soldados israelitas, preparados e determinados, se posicionaram em fila. A bandeira de Israel tremulava ao vento, símbolo de esperança. A batalha começou. Gritos ecoavam ao redor enquanto as espadas se cruzavam, tingindo a terra de vermelho e refletindo a urgência da luta. No meio do confronto, Josué ergueu suas mãos ao céu, clamou ao Senhor, pedindo ajuda e intervenção divina na luta pela terra prometida. As vozes dos guerreiros israelitas se misturavam em oração. A unidade e a fé em Deus ressoavam forte, fortalecendo o coração do povo. Os reis inimigos avançavam impiedosamente. Seus exércitos, maiores em número, se moviam como sombras ameaçadoras sobre a esperança israelita. Uma onda de desespero tentou invadir as fileiras israelitas, mas a força de seus gritos e orações quebrava as correntes do medo. Josué, sentindo o peso da batalha, buscou consolo nas promessas de Deus, lembrando-se das palavras recebidas sobre a vitória. Ele se lançou à frente, incitando seus soldados a lutarem com coragem, lembrando que o Senhor estava com eles, como havia prometido. Os israelitas se moviam como um só corpo, flanqueando os inimigos e empurrando-os para trás, com cada golpe imbuído de fé e vigor. A luta era intensa, mas a mão de Deus parecia se mover. Nuvens começaram a se reunir como um sinal de que algo grandioso estava por vir. Diante do clamor de Josué, o céu começou a responder. Trovoadas ressoaram e raios iluminavam o campo de batalha, criando uma atmosfera sobrenatural. A força adversária começava a vacilar. Com o céu em tumulto, os israelitas sentiram que a vitória estava ao seu alcance, decididos a não falhar. O céu escureceu ainda mais e as nuvens pareciam descer sobre a terra, trazendo um presságio de poder divino. Josué observou os inimigos se dispersarem ao ver as pedras celestiais atingindo-os, uma chuva de destruição. Com um gritante comando, Josué convocou os israelitas a perseverar. A vitória estava à vista. Mas a luz do sol começava a se esmaecer e Josué sabia que o tempo era um inimigo. O clamor de batalha misturava-se ao rugir do céu, enquanto Josué levava uma súplica a Deus. Com fervor ele clamou: Sol, detenha-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Ajalon. Os israelitas olharam para os céus, a expectativa pulsando entre eles como a brisa antes de uma tempestade. E contra todas as leis da natureza, o sol parou e o dia se estendeu como se Deus estivesse ouvindo. A batalha continuou e a força de Israel, como um rio caudaloso, avançava relentless sobre seus inimigos. Os gritos de guerra ecoavam e muitos adversários caíam, confundidos pela mão de Deus operando na luz do dia. Enquanto a luta se intensificava, pedras do céu faziam mais estragos, tirando mais inimigos que as espadas de Israel. As vozes de vitória começaram a se erguer, misturadas com lágrimas de gratidão pela ajuda divina. Mas Josué, com a mente aguçada, percebeu que a batalha ainda não estava vencida. O tempo se esgotava. O temor e a determinação se misturavam no coração dos israelitas. O desafio permanecia pesado. O líder precisava de mais tempo, uma oportunidade para garantir a vitória completa contra seus adversários. Numa última ousadia, ele chamou o Senhor novamente, sua voz ecoando como um trovão sobre a terra. O desespero se transformou em um fervor quase palpável e os israelitas se uniram numa única voz de clamor. Naquele momento, a confiança e a fé foram renovadas, como a luz do sol que estava prestes a se estabelecer. E assim, com o último impulso, Israel se lançou à batalha, determinada a conquistar cada terreno perdido. Os inimigos, apavorados, viam que não eram apenas homens lutando, mas a força de Deus agindo através de Israel. E como a profecia se cumpriria, não haveria descanso até que a vitória fosse completa, e assim foi. A última luz do dia trouxe uma nova esperança e o eco da fé, marcando a história de Israel para sempre. E no coração de cada homem, mulher e criança, a lembrança da intervenção divina se eternizaria nas gerações futuras. Assim, a vitória de Josué se tornaria um símbolo de fé, perseverança e da promessa de Deus ao seu povo. O sol pairava sobre Gibeão, como que obedecendo ao clamor de Josué. A terra estava em tensão.
Os inimigos, confusos e desorientados, começavam a recuar diante da força sobrenatural que se desencadeava. A batalha continuava ferozmente, cada israelita lutando como nunca antes, inspirados pela fé de seu líder. Josué, firme como uma rocha, caminhava entre seus homens, gritando palavras de encorajamento e fé. Ele levantou os olhos ao céu, vislumbrando a mão de Deus agindo ao seu favor no decorrer daquela jornada. Com o dia se prolongando, a batalha parecia eterna, mas a confiança em Deus crescia a cada momento. Um grito de vitória subiu das fileiras israelitas quando uma onda de coragem tomou conta deles. Josué, vendo a vitória iminente, invocou o nome de Deus com fervor, clamando por proteção e força. Os inimigos, furiosos, percebendo a mudança, tentaram reagir, mas a fé de Israel era inabalável. A batalha finalmente alcançou seu clímax, com um rugido de determinação ecoando pelo campo. Com um último grito de vitória, Josué liderou seu povo em um ataque final, lembrando-os da promessa de Deus. E assim, com a força divina, o povo de Deus triunfou, testemunhando mais uma vez a fidelidade de seu Criador. E assim, com a força divina, o povo de Deus triunfou, testemunhando mais uma vez a fidelidade de seu Criador. A batalha findou. Josué, olhando para seus guerreiros exaustos, levantou a voz em louvor. O Senhor havia agido poderosamente em favor de Israel. Os israelitas celebraram, dançando ao redor de uma fogueira. A alegria irradiava enquanto se lembravam do milagre. Nas sombras da noite, um murmúrio se espalhou, nós fomos testemunhas da mão de Deus. Aqueles que desafiam o Senhor não prevalecerão. Os líderes reunidos ao redor de uma mesa simples discutiram como a vitória moldaria o futuro de Israel, relembrando a promessa de Deus. O dia amanheceu com promessas renovadas. Com corações cheios de fé, prepararam-se para a próxima jornada, firmes na aliança.